nós não precisamos mais de símbolo da presença de Deus, quando nós temos a própria presença de Deus entre nós. Quem foi esse profeta Ezequiel? Como os irmãos pensaram, Ezequiel era um profeta de origem sacerdotal. Ele teve toda a sua vida pregressa, antes do cativeiro, do exílio, de preparação para assumir o ministério sacerdotal. À luz de Números capítulo 4, nós podemos entender que os sacerdotes passavam por um período de treinamento desde ali o seu nascimento até o 30º ano da sua vida. Eles assumiam então o ministério sacerdotal levítico aos 30 anos e trabalhavam até os 50 anos. À luz desse entendimento bíblico, nós podemos dizer que Ezequiel provavelmente nunca teve a oportunidade de fato ministrar no templo de Jerusalém, porque aos 25 anos de idade, quando ele estava se preparando para o início do sacerdócio, ele é arrancado de sua terra e levado para o exílio na Babilônia. E ele fica dos 25 até os 30 anos na Babilônia. E quando ele atinge o 30º ano de idade, Ezequiel 1:1, ao invés de ele assumir o ministério no templo, lá na Babilônia, ele é chamado para um outro ministério, ou seja, o ministério sacerdotal. Quando ainda Ezequiel está exercendo o seu ministério o ministério profético, quando ele está exercendo o seu ministério profético entre os cativos de Judá, lá no exílio babilônico, a Bíblia vai nos mostrar que ele recebe a notícia de que o templo fora destruído pelas tropas de Nabucodonosor. Então, muito provavelmente, Ezequiel sequer teve a chance de ministrar, de trabalhar no ministério sacerdotal. Embora fosse um sacerdote com linhagem, ele só exerceu o ministério profético. Não obstante, toda a sua profecia é permeada de informações quanto ao ministério, de repreensões para o descuidado do povo para com o ministério do templo. Aliás, toda a profecia de Ezequiel, ela está relacionada ao ministério do templo. Ele amava a casa de Deus. Por quê? Porque ele era um sacerdote, ele realmente tinha esse chamado, chamamento por sangue, a vocação de ser sacerdote. Porém, Deus chamou especificamente para o ministério profético. O Ezequiel é um profeta no exílio que fala para o povo de Judá. Ele é um profeta sacerdote que fala contra os desmandos dos sacerdotes do seu tempo. E a este profeta Deus vai dar uma antevisão da glória futura do templo. Os irmãos lembram que, por exemplo, Moisés teve a sua vida dedicada para quê? Para conduzir o seu povo de escravo até a terra prometida. Porém, quando ele chega às margens da terra prometida, tendo em vista o seu próprio comportamento ministerial, Deus diz: você não vai entrar lá, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Porém, no alto monte Nebo, Deus permite a Moisés ter uma antevisão do que seria a terra prometida. Deus diz a Moisés: você não vai entrar lá, mas eu vou permitir você ver aquilo pelo qual você lutou a vida inteira, e o teu povo irá desfrutar. Com João, o apóstolo, não foi diferente. João passou toda a sua vida após a ascensão de Jesus, desejando ver o advento de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus e de Cristo na terra. Entretanto, quando ele está na sua avançada idade, Deus permite a João a revelação do Apocalipse. O que é a revelação do Apocalipse? Não, a antevisão daquilo que iria acontecer, pelo qual João sempre lutou, mas não pôde ver sendo realizado. Mas Deus o permite ter essa antevisão. Acontece a mesma coisa com Ezequiel. Ele sonhou a vida inteira
ele não viu, porém Deus dá a ele, nos capítulos 40 até o 47, uma antevisão do que vai ser o ministério restaurado, o templo restaurado. Então, este templo que Ezequiel está falando aqui é um templo real, literal, que irá realmente ser edificado e onde haverá um sacerdócio restaurado sendo ministrado. É importante nós não confundirmos este templo com, por exemplo, o templo de Salomão, que foi o primeiro templo marcado pela suntuosidade, pela opulência. O templo de Salomão, que nos lembra, foi um templo que internamente o santuário foi totalmente revestido com ouro. Era um templo que tinha diversos utensílios maravilhosos, como aquela bacia de bronze, onde 12 bois tinham que sustentar pelo tamanho, pela grandiosidade. Tinha querubins de 4 metros de altura dentro do templo. Era um templo marcado pela suntuosidade. Também não confundir o templo que Ezequiel está nos falando aqui com o templo de Zorobabel, aquele templo pós-exílio, construído com o que tinha disponível de materiais, um templo sem a glória do templo de Salomão, um templo que sequer possuía a Arca da Aliança, porque a Arca fora perdida no momento do cativeiro de Israel, Judá, no sul, e nunca mais ela foi vista. Ela está até hoje totalmente desaparecida. Esse templo de Zorobabel era um templo modesto, mas foi a esse templo que Deus deu através do ministério do profeta Ageu aquela profecia muito conhecida: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, falando sobre a manifestação da expressão do esplendor da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Este templo de Zorobabel é o mesmo templo de Herodes. O templo de Herodes, na verdade, é o templo de Zorobabel reformado, ampliado. Herodes transformou de tal forma este templo. Os irmãos podem observar na ilustração que nós temos uma construção ao fundo do templo ali, romana, aquela fortaleza Antônia, uma fortaleza romana dentro do complexo do templo de Jerusalém. Então esse templo, os templos de Herodes, ele foi de tal forma reformado, expandido, que até os discípulos de Jesus se impressionaram com a grandeza, a grandiosidade do templo, e que nós até chamamos de templo de Zorobabel para diferenciar templo de Herodes, para diferenciar do templo de Zorobabel, embora seja o mesmo templo. Porém, este templo também foi destruído, a não ser dentro da nossa era. O general Tito e todas as suas tropas romanas destruíram completamente esse templo, cumprindo a profecia de Cristo que dizia: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo que o profeta Ezequiel está nos falando aqui, nesses capítulos 40, 47, ele é muito diferente de todos esses templos que já foram citados. A própria configuração do templo, ela não se encaixa na estrutura que anteriormente eles estavam acostumados. Por quê? Porque este templo de Ezequiel é um templo com funções diferentes. Não haverá mais a Arca da Aliança. Aliás, o profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 16 do seu livro, eu vou ler para você na versão Nova Almeida atualizada, diz o seguinte sobre a Arca da Aliança: e quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a Arca da Aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Então a Arca da Aliança não está, como querem alguns aí, escondida em uma montanha, escondida em alguma caverna, tendo em vista o trabalho dos templários na Idade Média. Não, a Arca da Aliança não se fará outra. Acabou o seu período. Nós não precisamos mais de símbolo da presença de Deus, quando nós temos a própria
presença de Deus entre nós. Nós não precisamos do símbolo da glória de Deus, porque temos Cristo. Ele é a expressão da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Então, esse templo que será edificado, eu não posso dizer para os irmãos, à luz da Bíblia, se ele será edificado agora, antes do arrebatamento da igreja, se será edificado após o arrebatamento da igreja, durante a grande tribulação, ou se será edificado depois do estabelecimento do reino milenial de Cristo. Mas esse templo que Ezequiel fala, ele será edificado e estará em funcionamento durante o período chamado por nós, conhecido como milênio de paz. Então, esta profecia que estamos trabalhando é uma profecia literal. O templo que Ezequiel está falando aqui é um templo literal. O ribeiro, a fonte de águas purificadoras, no capítulo 47 nos fala, é um rio literal. Ele estará fluindo durante o reino milenar de Cristo. É sobre isso, é o primeiro aspecto da nossa lição que será trabalhado hoje. Esta fonte das águas purificadoras é uma fonte literal. O profeta Ezequiel, amados, ele difere esse pouco dos demais profetas da Bíblia, porque enquanto os profetas da Bíblia, eles viam as suas visões como se estivessem diante de uma tela de cinema, contemplando em detalhes o que o Senhor está mostrando para eles. O profeta Ezequiel, ele tinha uma experiência imersiva. Ele verdadeiramente entrava como um personagem em suas vidas, de tal forma que alguns pontos do seu livro fica difícil para nós ter certeza se ele está falando um fato que aconteceu com ele ou se ele está narrando uma visão que ele está dentro dela, porque em todas as suas visões Ezequiel se torna personagem da própria profecia. Lembram? Por exemplo, a visão do Vale dos Ossos Secos, ele diz que o Senhor o fez passear entre os ossos, ele caminhou entre o vale. Aqui na profecia relativa às áreas purificadoras, ele entra dentro do rio, ele nada dentro do rio, é uma experiência imersiva, ele participa, ele se torna personagem da própria profecia. É uma experiência incrível que esse profeta tem. Nos capítulos 40 a 47, ele não apenas vê o templo que será edificado, ele entra dentro, ele visita cada uma das câmaras do templo, ele consegue explorar as divisões, ele narra como são as paredes, como é as divisões dos portais desse templo, ele dá as medidas de cada uma das dimensões, de cada uma das dependências do templo. Ele faz com o anjo um tour pelo templo, visita a cozinha do templo, onde os sacerdotes estão cozinhando os alimentos que saíram dos sacrifícios memoriais. Ele visita cada uma das câmaras interiores, ele percebe na sua visão a chegada da glória de Deus até o templo. Ele vê este momento que irá acontecer ainda no milênio, ele consegue participar dessa visão. Depois, no capítulo 47, pouco antes do capítulo 47, o anjo permite que ele saia do templo e veja a localização, como se fosse o bairro do templo, a localização dele no território de Israel, e aí ele é levado até as fronteiras de Israel para ver até onde o limite do governo de Cristo durante o reinado milenial de Cristo alcançará aquele território. No capítulo 47, agora, que é o nosso objeto da lição, ele é convidado e levado pelo anjo que o conduz a sair pela porta norte do templo, faz um giro no sentido horário em direção à porta oriental, e lá ele consegue contemplar e entrar numa fonte que flui do templo, a fonte das águas purificadoras. Então ele está fazendo um verdadeiro tour por esse templo, conhecendo tanto o templo e suas dependências internas, quanto o seu entorno externo e a localização do templo. Este é o principal aspecto desta profecia que nós estamos estudando nesta a introdução da nossa
exposição, nesse sentido, vai nos dizer o seguinte: esta primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do tempo de Ezequiel. A primeira parte, versículos 1 a 6, se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo. E à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, seguem aumentando seu volume até se tornar um rio caudaloso. A segunda parte, versículos 7 a 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão, mostra a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Como os irmãos puderam observar, nossa lição está dividida em 3 tópicos principais. O primeiro tópico vai trabalhar sobre o aspecto escatológico. O segundo tópico trata da implicação pneumatológica. E o terceiro tópico trata sobre o contexto geológico do Vale do Mar. Para fins didáticos, eu gostaria de combinar com os irmãos, nós invertemos um pouco a ordem desses pontos. Nós analisarmos primeiro o tópico 1, sobre o contexto escatológico, depois nós analisarmos o tópico 3, que é sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto, e por fim, para fins de aplicação prática para nossos dias, encerrarmos com a meditação sobre a implicação pneumatológica. Amém? Então, o primeiro tópico, sobre o aspecto escatológico, a nascente do livro. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico das Escrituras Sagradas. A visão nesta passagem é futurista e literal. As evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. Como disse aos irmãos, essa profecia é uma profecia literal. Eu sei que o capítulo 47 de Ezequiel é um dos capítulos mais conhecidos do livro de Ezequiel. Provável que aqui na igreja, várias vezes já tenha sido pregado este capítulo de Ezequiel. Talvez muitos irmãos que aqui estão já ministraram nesse capítulo em pregações. Infelizmente, muitas das vezes esse capítulo é pregado nos púlpitos, nos nossos púlpitos, ele não é pregado de acordo com o contexto bíblico corretamente. Ele é pregado mais com um sentido alegórico. E não há nenhum problema especificamente em se tratar em pregar esse capítulo de forma alegorizada. Entretanto, nós não podemos usurpar o texto sagrado, forçando a alegoria a dizer aquilo que o texto não está dizendo. Os irmãos sabem que a Bíblia Sagrada ela foi escrita por inspiração do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo direcionou esses homens de Deus a escreverem esse texto para nós, ele direcionou com um propósito específico. Todo o texto da Bíblia Sagrada foi escrito por alguém para algum destinatário, com um propósito especial e específico. A verdadeira interpretação bíblica é aquela que busca o sentido original pretendido pelo autor. Até porque se eu vou atribuir significados simbólicos a toda a Bíblia Sagrada, se eu vou alegorizar qualquer texto da Bíblia Sagrada, então eu vou conseguir provar qualquer absurdo da Bíblia Sagrada. E esse não é o propósito de Deus. A Bíblia, ela tem a sua mensagem para nós. Está clara, está transmitida claramente na Bíblia Sagrada. A maior parte das alegorias e alegorizações que nós temos nos cultos da igreja hoje, infelizmente, são totalmente desnecessárias. Porque há textos doutrinários do Novo Testamento, claramente, para transmitir a mensagem da palavra de Deus. Mas os pregadores, boa parte deles, infelizmente, acham que pregar o texto direto e transmitir o que a Bíblia está dizendo é muito simples. Então eles preferem trazer revelações estapafúrdias. Esse texto, isso significa isso. Quem disse que significa isso? Era o sentido original pretendido
Era isso que Ezequiel queria dizer. Então, amados, temos muito cuidado, porque boa parte das alegorizações que se faz usando o texto sagrado são totalmente desnecessárias. Há um propósito de Deus nessa mensagem. Nós precisamos entender qual é o verdadeiro propósito do autor. E para interpretarmos com segurança a Bíblia Sagrada, temos que conhecê-la, temos que estudá-la, temos que vir a ler e realmente estudar a palavra de Deus, nos aprofundar no estudo da palavra de Deus. Depois de entender o real significado do texto, a interpretação real que o autor pretendia, aí sim podemos fazer aplicações práticas. Aí sim podemos nos dar o luxo de dizer: irmãos, hoje eu vou pegar esse texto, eu quero ilustrar com ele uma manifestação, por exemplo, da atuação do Espírito Santo. Tudo bem, mas eu estou dizendo claramente, eu estou ilustrando com essa profecia o trabalhar do Espírito Santo, e não querendo forçar o texto, dizer que Ezequiel queria revelar aqui a manifestação do Espírito Santo, porque não era esse o propósito. Há um propósito específico nesta lição, assim como em tantas coisas. Esta lição, ela é literal. A corrente de águas purificadoras que flui do templo de Jerusalém, narrada por Ezequiel, é literal. Não é o único profeta que fala disso. O profeta Joel, 800 anos antes de Cristo, quase 300 anos antes do profeta Ezequiel, já falou sobre essa fonte. Joel capítulo 3, versículo 18: acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho, as colinas mandarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Joel 3,18. Qual vale de Sitim? É justamente o vale que desemboca no Mar Morto, a mesma visão que Ezequiel vai ter 300 anos depois. O profeta Zacarias, profeta pós-exílico, quase 100 anos depois de Ezequiel, também tem a mesma visão. Acontecerá esta fonte sair na casa de Deus. Então essa lição, ela trata de um acontecimento literal a acontecer no período do milênio de paz, quando Cristo estiver governando a terra. Mas como acontecerá isso? Mas a Bíblia nos narra que quando Jesus vier com todos os seus santos para estabelecer o seu reino milenial na terra, a terra e sobretudo a terra de Israel passará por mudanças profundas, geológicas, morfológicas, topográficas, hidrográficas. Haverá uma alteração naquela região, também está profetizado isso na Bíblia Sagrada. Isaías capítulo 2, versículo 2, a palavra de Deus nos diz: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Haverá uma mudança topográfica naquela região. Zacarias capítulo 14, versículos 4, final do versículo 5, versículo 10, nos diz: naquele dia estarão os seus pés de quem? De Jesus, quando vir com todos os seus santos para estabelecer o seu reino milenial na terra. Estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente ou oeste, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, rachará, partirá, quando Cristo, aleluia, descer dos céus sobre o monte das oliveiras, cumprindo aquela profecia dita pelos anjos em Atos 1:11, varões galileus: por que estáis olhando para os céus? O mesmo Jesus que vocês viram subir, há de vir como vós viste subir. Aleluia. Então, quando Cristo volta, ele desce sobre o monte das oliveiras. Zacarias 14:4 nos diz: o monte será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte,
e a outra metade dele para o sul. Ou seja, o monte vai baixar na direção leste-oeste, uma parte cai para o norte, uma parte cai para o sul. Toda a topografia da região será alterada. Esse vale se comunicará desde onde hoje é o Monte das Oliveiras até o interior de Jerusalém. Israel fugirá por ali quando estiver apertado. E diz o versículo 5, parte B: então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo assim. Versículo 10 diz: toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, que será exalçada. Ou seja, Jerusalém, onde o tempo será posto em evidência e habitada no seu lugar. Então haverá uma mudança topográfica quando Cristo descer dos céus com os seus santos para socorrer Israel e estabelecer o seu reino milenial. Esta mudança compreenderá, inclusive, o surgimento dessa fonte de águas vivas que sairá do templo e irrigará todo o vale do Mar Morto.